Uber. Esta empresa não é de táxi, ela revolucionou o transporte urbano e injetou combustível de foguete na economia gig. Ela fez com que o táxi tradicional parecesse uma carroça puxada por um burro e transformou cada cidade americana em uma concessionária Toyota. No entanto, o legado da empresa está manchado pior do que um dos seus bancos de trás. É verdade. Após a cobrança de tarifas de pico em Soho. Ela sistematicamente destrói a sua concorrência, ignora leis nacionais e trata seus próprios funcionários, quer dizer, contratados independentes, como lixo. É a Uber contra o mundo. Motoristas de aplicativo. Um protesto hoje. Preço da gasolina disparar. Um aumento no preço da gasolina. A afetar o bolso do consumidor. Mas de muitas formas, é a história de um homem. Em 1998, o cara da festa e estudante da UCLA, Travis Kalanick, estava trabalhando em um serviço de compartilhamento de arquivos ponto a ponto chamado Scour. Era basicamente o primeiro aplicativo ponto a ponto lá fora. A primeira forma de encontrar música, vídeos, filmes e imagens online. Ele abandonou a faculdade para focar no Scour em tempo integral, perdendo todas as festas, garotas e doutrinação política marxista cultural. Mas valeria a pena, porque ele estava se preparando para festejar em Hollywood. Porém, o Scour tinha um único problema fatal. Era completamente ilegal, hospedava música, filmes e programas de TV de grandes proprietários. Todos os jornais os processaram, um processo de $250 bilhão contra o Scour. Ou seja, com 3,3, Travis não se abalou e fundou outro site de compartilhamento de arquivos ponto a ponto chamado Red Swoosh. Ele o chamou de negócio de vingança, a ideia era a mesma, tecnologia ponto a ponto. Mas ele transformava aqueles 33 litigantes que o processaram em clientes. Então aqueles caras que o processaram agora estavam pagando, mas não deu muito certo. Travis nunca conseguiu financiamento suficiente para tornar a empresa viável. Ele passou 3 anos sem renda pessoal, mas também esqueceu de pagar a maioria de seus funcionários e o governo federal. Eles deviam mais de $100 mil ao IRS em impostos de renda não retidos, um crime de colarinho branco que perfura o casco corporativo. E não importa se você sabia ou não, se você é um executivo da empresa, você vai para a cadeia. Travis permaneceu em casa, sonhando com todas aquelas festas da faculdade que ele perdeu. Mas 10 anos após o fracasso inicial do Scour, a sorte de Travis Kalanick começou a mudar. Ele começou a trabalhar com Garrett Camp, fundador do StumbleUpon e um homem sem teto que quer vender um crânio de gato para você. Camp teve uma ideia revolucionária para um novo tipo de serviço de táxi, onde você poderia chamar um carro pelo celular, assim como James Bond fazia em um filme. A Uber começou suas operações em junho de 2010 em São Francisco e foi um sucesso instantâneo. Quando você abre o aplicativo e tem aquela experiência de eu estou vivendo no futuro, eu apertei um botão e um carro apareceu. E agora eu sou o cara. Garrett é o cara que inventou aquela coisa, ver a rota e o tempo estimado de chegada do carro foi uma inovação incrível. E eles se vangloriavam de oferecer uma experiência luxuosa. Mas foram as medidas de redução de custos de Kalanick que realmente impulsionaram o crescimento global sem precedentes da Uber. Ele ligou para Travis e disse: Travis, eu tenho os documentos para a garagem de estacionamento. E Travis disse: não faça isso, não faça isso. Porque eu estava totalmente contra possuir ativos, contratar motoristas, ao contrário das empresas tradicionais de táxi. A Uber não precisava comprar, reparar ou armazenar um único veículo. Travis e Camp criaram um serviço revolucionário. No entanto, tinha um único problema fatal. Era completamente ilegal. A Uber recebeu uma ordem de cessar e desistir da cidade de São Francisco por operar um serviço de táxi sem licença, ameaçando-a com multas de $5 mil por cada corrida que ocorria em seu serviço. Mas, em vez de declarar falência como da última vez que Travis entrou em conflito com a lei, ele tinha dinheiro suficiente para pagar o governo. A Uber recebeu um grande investimento de capital de risco de alguns dos maiores investidores do Vale do Silício. No entanto, eles tiveram que mudar sua marca para refletir o novo suporte da grande tecnologia. Eles não eram uma empresa de táxi.
era uma plataforma de mercado que conectava contratados independentes a empregos e cobrava uma porcentagem da tarifa pelo serviço. São Francisco aprendeu a perdoar a Uber por sua clara violação da lei, porque ela encarnava a palavra favorita do Vale do Silício, disrupção, e teve permissão para incubar na suada Tenderloin de São Francisco por um pouco mais de tempo. A Uber logo se espalhou pelos Estados Unidos. Travis disse: "Estamos crescendo muito, agora estamos em São Francisco. Esperem 10, 15, 20 cidades nos próximos 2, 3 anos." No final de 2011, a Uber chegou a Paris e, em 2012, Travis tinha o logotipo da Uber raspado na cabeça de um cara. Mas foram os drivers que realmente se beneficiaram com as medidas de redução de custos de Kalanick. Os motoristas da Uber podem escolher quando e quanto trabalhar, tornando-se seus próprios chefes. Eles são considerados contratados independentes, o que significa que não têm os mesmos direitos trabalhistas e benefícios que os funcionários de período integral. Alguns motoristas prosperaram, enquanto outros lutaram para ganhar o suficiente para sustentar suas vidas. A Uber tem enfrentado uma série de controvérsias e escândalos ao longo dos anos, incluindo alegações de assédio sexual e práticas de negócios questionáveis. Apesar disso, a empresa continua sendo uma potência no mercado de transporte urbano, com milhões de usuários em todo o mundo. Entretanto, a empresa ainda enfrenta desafios significativos para se tornar lucrativa e resolver questões relacionadas ao tratamento de seus motoristas, à segurança de seus passageiros e ao cumprimento das leis locais e nacionais em diversos países. Além disso, a Uber também enfrenta forte concorrência de outras empresas de transporte, como a Lyft, que também operam no modelo de economia gig. A disputa entre a Uber e a Lyft pelo domínio do mercado de transporte de passageiros levou a diversas batalhas, incluindo estratégias de preços agressivas e manobras para atrair motoristas uns dos outros. As controvérsias e desafios enfrentados pela Uber levantaram questões sobre o modelo de negócio da empresa e seu impacto na economia, na sociedade e na indústria de transporte como um todo. Enquanto muitos elogiam a inovação e a conveniência trazidas pela Uber, outros criticam suas práticas de negócios, o tratamento de seus motoristas e a forma como tem operado em mercados regulamentados. Apesar das críticas e obstáculos, a Uber continua a operar em muitos países e expandir seus serviços para além do transporte de passageiros, como entrega de alimentos e serviços de frete. A empresa continua sendo um dos gigantes da economia gig e tem um papel significativo no cenário do transporte urbano moderno. No entanto, o futuro da Uber ainda é incerto, com desafios regulatórios, pressões por lucratividade e a evolução do mercado de transporte continuando a moldar o destino da empresa. A história da Uber é uma mistura de sucesso e controvérsia, representando o impacto transformador da economia gig na maneira como nos movemos e interagimos com o transporte nas cidades modernas. O que acha de tudo isso que está acontecendo com a Uber? E qual é a sua satisfação com os serviços da empresa? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Comente abaixo. Quero saber sua opinião. Comente qualquer coisa mesmo, menos xingar o meu carro.